Nós estamos no meio de uma série de mensagens muito especial. A série de mensagens Eu Já Passei Por Isso. E tem sido muito especial porque, diferente às vezes de ouvir a experiência de alguém que fala, eu já passei por isso. Não é sobre qualquer pessoa, não estamos falando sobre eu já ter passado por situações como essa. Sobre o bispo ter passado por situações assim. Mas sobre o próprio Jesus ter passado por situações que hoje nós passamos e enfrentamos. Então é tão bom poder saber que o Deus que nós servimos, Ele nos dá essa acessibilidade para poder chegar perto dEle e ouvir dEle dizendo, filho, eu já passei por isso. Eis aqui a maneira como me portei diante disso. A palavra de Deus fala para nós, o nosso texto base dessa série, em Hebreus 4, de 14 a 16. Portanto, visto que nós temos um grande e sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, assim como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a diferença. Assim nos aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Querido, quão lindo é saber que o Deus a quem nós nos aproximamos, pedimos, oramos, é um Deus que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Porque passou por cada uma das provações e tentações que nós passamos, porém sem pecado. E é por isso que nos inspiramos e olhamos para Ele como nosso modelo. Ele que passou pelas tentações que passamos, porém sem pecado. Por isso a série Eu Já Passei Por Isso. Na semana retrasada nós tivemos a nossa primeira mensagem com o tema Por que Deus demora tanto? Falamos a respeito da espera. Na semana passada, quando dá vontade de desistir. Se você perdeu uma dessas duas mensagens, você sabe que fica disponível de forma gratuita em todas as plataformas digitais, seja YouTube, podcast, Spotify. Você pode acessar e ser abençoado por essas palavras. E hoje o que eu quero compartilhar com você na nossa terceira mensagem é quando o impulso é mais forte. Quando o impulso é mais forte. Eu sei que nas nossas vidas muitas vezes temos áreas de fraqueza, cada um tem a sua. Algo que para você é muito difícil de resistir, que mesmo você não querendo, muitas vezes você se pega lá mais uma vez fazendo. Parece até o apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Romanos, dizendo, aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso me pego fazendo. Parece que até hoje, séculos depois, nos pegamos dizendo, orando a mesma coisa e dizendo, Senhor, por que isso acontece? Quando eu menos pensei, eu já fiz, eu já comprei, eu já cliquei, eu já falei, eu já apostei, eu já menti. Cada um tem a sua área de fraqueza. E aí a gente cai no erro de, nesses momentos, dizer, eu sei que eu não deveria, mas é que... Olha, eu prometi que eu não faria mais, era a última vez, mas é que dessa vez eu não consegui resistir, sabe? Foi mais forte do que eu, o impulso foi forte demais. Todos nós já passamos por isso, todos nós já professamos isso. Acontece que também tivemos a oportunidade de conhecer aquele que é mais forte do que esses impulsos. Se você não conhece ainda essa pessoa, esse Jesus que é mais forte que os nossos impulsos e nos ajuda a ter vitória, essa é a manhã em que você vai conhecê-lo. E eu preciso apresentar ele para você. Porque uma coisa que ele nos proporcionou e é tão linda em sua essência, que é por causa daquilo que ele fez por nos amar, você não é mais escravo de si mesmo. Você não pode dizer, é mais forte do que eu estou preso, amarrado, escravo a isso, a essa atitude, a esse pecado, a essa tentação. Porque aquilo que ele fez na cruz nos livrou de sermos escravos desse pecado, escravos de nós mesmos. Não podemos dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Porque na verdade nós temos redenção. É uma opção para nós. Por causa da sua força, por causa da minha força? Não, por causa daquilo que ele fez. E então ele me fortalece para deixar o meu passado para trás e ser uma pessoa transformada. Isso é por causa daquilo que ele pode fazer, é por causa da cruz dele. E é por isso que nos inspiramos nele. É por isso que eu posso dizer para você nessa manhã que Jesus entende essa tentação que você está sofrendo, que você tem lutado contra por tanto tempo.
talvez por anos. Você se vê em ciclos, vira e mexe, você se encontra no mesmo lugar e fala: meu Deus, está sendo mais forte do que eu. Bom, Jesus já foi tentado e você conhece a história de quando ele foi levado ao deserto. Eu quero ler este texto com você. Se encontra em Lucas 4, de 1 a 13, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, diga forte comigo, cheio do Espírito Santo. Porque esse é um detalhe importante quando nós vamos vencer as tentações. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo então lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou então a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. O diabo então o levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Não, o diabo não sumiu da história. Não, ele não deixou de tentá-lo. Só esperou até a próxima ocasião oportuna. E é assim que acontece também nas nossas vidas. A palavra nos ensina a resistir ao diabo. Ele vai fugir de nós. Mas, querido, é a nossa constante... o nosso constante fortalecimento no Senhor que nos prepara para a próxima, porque eu te adianto, vai ter uma próxima. Não tem como hoje eu trazer aqui a você uma mensagem dizendo: escute, vou trazer aqui 3 chaves para você eliminar as tentações. Nunca mais você vai ser tentado. Existe isso, amado? Não, seria uma charlatã te enganando. Não tem como eliminar as tentações, elas virão. O que fazemos então? Nós nos fortalecemos. Nós entendemos sobre ela. Nós fechamos as portas para que elas parem de entrar. Mas isso é sobre o teu posicionamento. Tendo Jesus sido tentado pelo próprio diabo, permaneceu e em nenhum momento pecou. Mas pastora, afinal, o que é isso de ser tentado? Explica um pouco melhor para mim. Estou chegando agora. Querido, tentação nada mais é do que, vou usar aqui a explicação de Tim Charles, tentação é qualquer coisa que te promete satisfação ao custo da sua obediência a Deus. Porque uma coisa é certa, a tentação ela vai te oferecer satisfação. A tentação nem sempre aparece para você como uma coisa esdrúxula, que fica bem na sua cara. Nossa, isso com certeza não é algo que eu deveria fazer. Não, isso é ferir, isso é muito grave. Não, querido, muitas vezes a tentação te aparece como algo muito belo. Oferece satisfação. Acontece que ela tem um preço alto. E é o preço de você desobedecer a Deus, de você quebrar a tua aliança com o Senhor, de você desobedecer e fugir dos propósitos de Deus. E você já deve ter reparado coisas assim na tua vida. Como por exemplo, quantas vezes você está sofrendo dor emocional, está passando por tantas situações difíceis, está preocupado, está com a cabeça cheia. Aí vem o álcool que te promete um alívio. Não é assim? Vem uma tentação que te oferece uma satisfação, mas ela tem um preço. Quantas vezes no meio da tua solidão, do teu isolamento, surge uma tentação de pornografia? Afinal, ela traz uma promessa de conforto para você. Quantas vezes no meio da sua insegurança, não se sentindo aprovado pelas pessoas, vem então essa promessa de que se você se fizer aprovado pelos outros, pela opinião dos outros, isso vai te satisfazer. Ou então você frustrado com a tua vida, talvez com algumas questões que não deram certo, e no meio dessa frustração vem uma promessa de que falar mal de alguém, apontar para a vida de alguém, vai fazer com que você fique melhor, vai te trazer prazer. E isso, querido, você
Vai ter mais 1 milhão de exemplos que você vive diariamente. Questões que estamos passando, vem uma belíssima solução, muito aparentemente satisfatória, mas que tem preços muito altos. Mas que se a gente não se assenta, se não estamos cheios do Espírito Santo, somos confundidos pela voz do inimigo, fazemos concessões muito perigosas. Isso é ser tentado. A tentação, ela sempre vai trazer uma promessa para você, de que vai te aliviar, que vai te fazer muito feliz, que você vai esquecer de todos os seus problemas, vai resolver até mesmo os seus problemas, e chega como uma maneira mais fácil, mais rápida de resolver as coisas. Mas você não pode se esquecer que ela vai ter um preço. Ela vai ter uma consequência. Desobedecer a Deus sempre vai te trazer uma consequência de desconexão com aquilo que faz parte da tua essência. Afinal, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todas as vezes que nós vivemos desconectados da nossa essência, nós perdemos propósito, sentido de vida, vivemos frustrados, perdemos a alegria. Já reparou? É por isso que aqui, ao trazer uma mensagem a vocês a respeito de tentações, eu não vou abrir aqui Gálatas 5 e falar para vocês de pecados que nós não devemos cometer. Ora, as obras da carne são. Você conhece. Existem coisas hoje que nós experimentamos, que foram nascendo com a cultura moderna, que não está na Bíblia, que foi escrita há muito tempo atrás, mas você tem uma consciência em sua intimidade com o Espírito Santo, de que há coisas que você não deve se aliançar, que existem coisas que te afastam da presença de Deus. Portanto, não é sobre coisas que fazemos, mas sobre a disposição do nosso coração, a essência daquilo que está dentro de nós, um desejo de agradar a Deus. Viver em santidade, viver em consagração, é entender que talvez algumas coisas podem me satisfazer e parecerem muito boas, mas o meu maior desejo, o meu maior amor é Jesus. É entender que não existe outros amores no teu coração que sejam maiores do que o teu amor a Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, isso é algo construído em intimidade com Deus. Eu costumo dizer isso, que muitas vezes quando nós ainda não éramos crentes, quem aqui não nasceu na igreja? Você se converteu no meio do caminho, já era mais velho, amém? Quando você teve essa experiência de conhecer a Jesus um pouco mais velho, aí você entendeu algumas coisas a respeito do cristianismo e uma vida de santidade e consagração, amém? O que eu quero dizer? Coisas que antes não tinham sentido nenhum para você, de repente começaram a fazer. Coisas que antes você olhava e dizia, isso aí é porque a pessoa é fanática, religiosa. Não faz sentido, esse povo é tudo bitolado, né? Não faz sentido, para que querer fazer isso? Por quê? Porque você estava morto espiritualmente. E a palavra de Deus diz que aquele que não foi vivificado no Espírito não vai desejar as coisas do Espírito. Porque a carne deseja o que faz bem à carne. A partir do momento que eu conheço a Cristo, e então os meus olhos se abrem, eu amo tanto a Cristo, e eu quero tanto as coisas dEle, que aí começa a fazer sentido para mim buscar agradar a Ele antes de agradar aquilo que eu quero fazer. Porque você foi vivificado no Espírito, você não vive mais só para você. Aí começa a fazer sentido. Por isso que não é sobre você sair aqui desse culto e você chegar em alguém que tem cometido pecado de maneira deliberada e falar sobre como ele está fazendo tudo errado e como ele vai para o inferno e nananã, porque para ele não faz sentido, ele não foi vivificado no Espírito, ele não entregou sua vida a Jesus, Jesus ainda não é o seu maior amor. É por isso que somos transformados no amor. O meu maior convite para você nessa manhã é: volte a se apaixonar por Jesus. E a vida de santificação, de ficar firme perante as tentações, vai fazer mais sentido para você. Quantas vezes, conversando com pessoas que em algum momento se desviaram do caminho, amigos, dizendo: olha, eu preciso ser sincero com você, eu amo Jesus, mas eu acho que eu entendi que eu não o amo o bastante, porque não consigo abrir mão das obras da carne, não consigo me afastar desse pecado. Eu prefiro sair da igreja, eu prefiro sair da presença de Deus, me tornar frio, porque eu acho que entendi que é sobre amor e eu não o amo o suficiente. Eu amo mais a mim, eu amo mais os meus próprios desejos, quero satisfazê-los mais do que entrar em guerra com eles e satisfazer a Cristo. Travar uma batalha diante das tentações é sobre amar a Jesus. Você está entendendo isso aqui? A tentação, inclusive, ela tem um processo que acontece dentro de nós.
Não é... Nossa, de repente eu nem sei como eu vim parar aqui no fundo do poço, pastor. Não, a gente se engana contando essas mentiras, mas a gente vai fazendo pequenas concessões voluntárias diante das tentações e acabamos caindo no meio desses pecados. Geralmente a tentação, o pecado, ele surge num pensamento. E sim, esses pensamentos muitas vezes são involuntários, eles simplesmente chegam. Você está lavando a louça, de repente vem um pensamento. Você está lá no seu trabalho, você está concentrado, de repente te vem um pensamento. Esses pensamentos geralmente são involuntários. Só que aí você começa a alimentar ele com a tua imaginação. E isso é voluntário. Você tem, no momento em que esse pensamento chega a você, você tem a decisão. Se você vai mantê-lo, se você vai nutrir ele, alimentar ele, ou se você vai mandá-lo embora. Porque a partir do momento que você começa a alimentar ele na tua imaginação, você alimenta o desejo. Aí o teu desejo vai crescendo, isso vai se misturando até mesmo com as suas emoções. Te parece tão certo. O teu coração fala para você que é isso que vai te fazer bem, que afinal está te fazendo tão feliz. Porque alimentar o desejo está se misturando com as suas emoções, que ainda não estão muito convertidas. E aí você começa a alimentar isso. Aí, querido, vem a justificativa. Porque muitas vezes a gente quer mascarar a culpa que a gente sente diante de alimentar aquele desejo. A gente quer mascarar a falta da nossa moral. E aí a gente começa a trazer justificativas que para nossa cabeça parecem muito certas. Não, sabe o que é, pastor? É que isso, aquilo. É que você não viu o que fizeram comigo. É que você não viu isso e aquilo. Então, de um pensamento, eu alimento essa imaginação. Eu começo a justificar. Então vem a escolha. Sim. Toda vez que pecamos, tomamos uma decisão, são escolhas. E esta eu preciso te dizer, querido, 100% nossa responsabilidade. Você é responsável com o que você faz, com os desejos que você sente. O desejo pode surgir, o pensamento pode vir sobre a tua mente. Mas o que você vai fazer depois disso é 100% sua responsabilidade. Então não dá para você dizer, foi mais forte do que eu, o impulso foi forte demais. Não foi isso. É que esse pensamento veio, você gostou dele, você alimentou ele, você quis justificar ele. E então você decidiu cometê-lo. Não estou aqui te julgando, estou falando bem-vindo ao time. Agora você só tem consciência disso. É importante ter consciência para quê, pastora? Para que no momento em que eu vier me arrepender diante de Deus, eu não venha com essas desculpas, eu não carregue essas justificativas. Eu simplesmente me jogue no altar do Senhor, me ajoelhe no meu secreto e diga: Senhor, perdão, porque pequei. Senhor, perdão, porque hoje eu escolhi a mim mesmo do que o Senhor. Senhor, hoje eu preferi dar voz àquilo que eu achava certo, ao invés de querer agradar o teu coração. Hoje eu preferi falar do outro, julgar o outro, ao invés de olhar para a trave que estava no meu olho, estava bem aqui, na minha frente. Mas eu não quis ver, pois sou orgulhoso. E querido, pensa uma coisa difícil de fazer, pastor Zé. É quando a gente chega na presença de Deus e vem ser 100% sincero com Ele. Mas eu também preciso dizer para você, que todas as vezes que eu cheguei para me confessar diante do Senhor, cheia de dedos, querendo ainda parecer algo que eu não era, eu não encontrei misericórdia, porque não foi sincero. Agora, às vezes em que eu vim, falei: Senhor, eu fiz isso. A intenção do meu coração, eu acho que era essa aqui. Acho que eu realmente quis ferir, estava ferida. Isso. Todas as vezes que com sinceridade de coração, eu confessei diante do Senhor os meus pecados, encontrei misericórdia. Como se Jesus dissesse: já passei por isso, filha. Você está entendendo aqui? A questão da tentação? Diante disso, eu quero trazer para você 3 verdades sobre a tentação. A primeira é que não é pecado ser tentado. Pecado é cometer, conceber o pecado. Mas enquanto ainda está na tentação, isso ainda não é pecado. E de onde você tira a base para isso, pastor? Diante do texto, inclusive, que é a base para a nossa série de mensagens. Ao dizer que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ao ser tentado por todo tipo de tentação, não pecou. Se ele foi tentado por todo tipo de tentação e não pecou, então ser tentado não é pecado.
O pecado é você ceder a essa tentação. Inclusive, não ache você que por se tornar cristão vai ficar mais fácil, você vai parar de ser tentado. Muitas vezes é o contrário disso. Porque até então, o diabo ele não se sente ameaçado por você quando você está fazendo a vontade dele. Mas agora, quando você decidir contra ele, contra o reino das trevas, então sim, ele vai tentar talvez fazer com que você deixe de ser obediente ao Senhor, te apresentando todo tipo de propostas. O que eu preciso te alertar sobre isso então, é que mesmo no meio das tentações, seja o que for, não culpe a Deus. Não diga, é Deus que está me tentando, porque Deus não tenta ninguém. Deus ele nos testa, mas ele nunca vai nos tentar. Em Tiago 1:15, de 13 a 15 diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado, seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então o que o próprio texto está dizendo é que vem da onde a tentação? Faz assim, vem do meu próprio coração. Porque a gente ama jogar a culpa das nossas tentações somente no diabo, né? Porque o diabo é sujo, olha como ele fica jogando as coisas na minha frente, olha como ele me mostra. Mas querido, a maioria das vezes, o que você precisa admitir é que as tuas tentações, elas vêm do teu próprio coração. Porque nascemos, fomos concebidos no pecado. Graças a Deus, comecei essa mensagem dizendo, temos a cruz. Ela nos redime, ela nos ajuda. Glória a Deus, somos salvos por causa dela. Mas aí dentro, no seu coração, está a raiz de todos os tipos de males. E é importante reconhecer isso. E esses desejos, querido, eles nos atraem, nos arrastam e dão origem aos pecados. Então, Deus ele pode até nos testar, mas Ele nunca vai te tentar. Pronto, Karen, agora Deus quer ficar me testando também? Já não bastasse as minhas próprias lutas, meu próprio coração, ainda tenho que lutar contra o diabo, e vem Deus querer me testar às vezes. Por que Deus nos testa? Preciso dizer para você, Deus nos testa para nos promover. Quando o diabo vem nos tentar, quando o nosso próprio coração nos tenta, é para nos derrubar, é para puxar nosso tapete. Mas Deus, quando Ele nos testa, é para nos promover. Quando você puxa na tua memória a quantidade de testes que você já passou na tua vida. Desde a infância, na escola, tem que fazer o teste, tem que fazer a provinha. Aí você foi fazer balézinho, tinha prova no balé, eu tinha prova teórica e prática de balé. Os meninos estão aí nas artes marciais, tem que fazer o dia do teste para poder fazer o quê? Ganhar a faixa nova, poder passar de nível. É por isso que tudo aquilo que fazemos, você vai tirar carta, você faz um teste. Mediante esse teste, o que é provado para você? Olha, você foi promovido. Agora nós estamos vendo que você tem habilidades que antes você não tinha. Quando Deus nos testa, Ele quer nos impulsionar, Ele quer nos promover. Ele quer fazer com que até mesmo você perceba, olha, tá vendo como depois desse teste, você tem agora habilidades que antes você não tinha? Olha só como você evoluiu, como você cresceu. Então não, o Senhor não nos tenta, mas Ele nos testa muitas vezes. E Ele sabe tudo sobre nós. Quantas vezes os testes funcionam para nós mesmos, ao podermos ver com os nossos olhos e poder vivenciar, Deus, é verdade, eu estava apta para esse desafio. Deus, é verdade, agora posso ver as coisas que o Senhor está fazendo no meu coração. Antes eu não tinha habilidade para isso, mas agora posso ver que o Senhor tem me levado além. Ele está nos promovendo. E isso é diferente daquilo que o diabo faz, porque ele te tenta para puxar você para trás e te afastar do propósito de Deus. Mas ser tentado não é pecado. Mas eu quero te alertar que muito melhor é você confessar a tentação do que esperar conceber este pecado e então querer se arrepender. Esteja atento às tentações que estão te rondando. A segunda verdade sobre ser tentado que eu quero compartilhar com você é que você é mais vulnerável quando está fraco, e outra, quando você acha que está forte. Porque das duas uma, ou nós temos a plena consciência de quem verdadeiramente somos,
Ou então está nos faltando um espelho espiritual para vermos quem verdadeiramente somos. Ou você está ali numa luta para ser fortalecido para o Senhor, ou você nem tenta se fortalecer porque tem uma convicção no teu coração de que isso jamais aconteceria com você. Porque você é muito crente, porque você nasceu na igreja, porque você nunca faria isso. Bom, até mesmo o Senhor Jesus foi tentado. Até mesmo o Senhor Jesus, em um momento de vulnerabilidade, depois de 40 dias sem comer, teve fome. E são nesses momentos, querido, que Satanás vem para nos atacar. É no momento que você está fraco, que você está isolado, que você está cansado, que você está sozinho, que você está ferido. Porque é aí que nós somos vulneráveis. E queridos, nós precisamos ser honestos onde somos fracos em nossas debilidades. Há uma frase que diz: você é tão forte quanto você é honesto. Muitas vezes, ao tentar esconder nossas fragilidades, nos escondemos atrás de uma capa, de uma máscara, de que estamos muito fortes e na verdade não estamos. E é aí que damos o primeiro passo para cair. A palavra de Deus fala que Deus, Ele concede graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Aquele que diz: não, eu nem preciso de fortalecimento do Espírito. Eu sei o que eu estou fazendo. Ixi, o diabo não tem nem o pé do perigo de passar perto de mim. Ah, querido, a palavra diz que Deus, Ele resiste àqueles que são soberbos. E você é tão forte quanto você é honesto. É por isso, inclusive, que a Bíblia às vezes nos chama a sermos abertos e transparentes e confessar as nossas tentações, as nossas necessidades. Está lá em Tiago 5,16, quando diz: ei, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Não, isso não é porque o outro é muito curioso a respeito da tua vida. Não, é porque eu tenho certeza que tem alguém aí perto de você, um amigo, uma amiga, digna de confiança, com quem você pode chegar e compartilhar necessidades, dificuldades, fraquezas, mágoas. Para quê? Para que você não seja pego pelo inimigo num momento de fraqueza, num momento de isolamento, num momento onde você está ferido. É tão bom ter pessoas com quem contar. É tão bom ter pessoas que nós confiamos, que têm acesso ao nosso coração, que sabem que quando ela chegar com um apontamento, com uma direção para você tomar cuidado, você não vai levantar um escudo de orgulho e falar: quem que ela pensa que é para estar falando assim comigo? Eu tenho amigas que têm liberdade de chegar e falar: cara, vamos tomar um cafezinho? Escuta, aqui você está se passando, hein? Amiga, como é que está isso aqui para você? Estou orando por você, mas eu sei que é alguém que está atenta. Ou de chegar e falar: amiga, lembra aquela situação que a gente estava junto? Então, você falou um negócio, não sei, me preocupei com o teu coração por você ter falado isso. Você precisa ter pessoas que têm acesso ao teu coração e que quando falarem, trouxerem a verdade, você veja isso como um ato de amor, não como um ato de afronta a quem você é, mas alguém que se preocupa tanto contigo. Porque se ela não se preocupasse, ela deixaria você ficar aí, isolado e presa fácil para o inimigo. Porque quando nós estamos isolados, sem ninguém por perto, é muito mais fácil dele nos tragar. Mas quando nós temos pessoas que se importam conosco, inclusive com as partes feias. Porque, querido, fala se não é desconfortável a gente sentar com uma amiga e falar sobre as partes feias da vida. É terrível, muito melhor é sentar para tomar um café e só falar de coisa boa, não é? Como é lindo saber que tem gente que gosta de pagar o preço, de talvez no início nos magoar. Mas ela vem com uma verdade, porque para ela mais precioso é ganhar o nosso coração e a nossa alma estar alinhado, do que te deixar à mercê de ser tentado pelo inimigo e muitas vezes desviar da rota. Nós somos mais vulneráveis quando estamos fracos e quando achamos que estamos fortes. 1 Coríntios 10:12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que está forte o suficiente, acha que está forte o suficiente para lidar sozinho com a tentação, se atente. Tenha pessoas que têm acesso ao teu coração. E diga: olha, está tudo muito calmo, estou estranhando, me ajuda em oração. Aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Querido, quando você vê alguém perto de você, quando você vê alguém na família da fé, principalmente uma igreja como a nossa, tão grande, temos pessoas que estão na comunidade online, a gente às vezes não tem noção, a proporção do que alcança aquilo que fazemos como igreja, as pessoas que fazem parte dessa comunidade. E então você vê que alguém caiu em pecado, aconteceu alguma coisa. Querido, teu primeiro sentimento tem que ser: nossa, Senhor, misericórdia, cuida dessa pessoa. Tua segunda posição deve ser: Senhor, ai de mim, porque se não cuidar do meu coração, serei o próximo. E não porque você vê o teu bispo declarando isso, ou os pastores dessa casa declarando isso, porque isso não é frase pronta, não é para te impressionar, querida, porque é verdade. Se você não blinda o teu coração e acha que está forte demais, que existem coisas que jamais aconteceriam com você ou com a tua família, ó, o inimigo aqui no teu coração está te fazendo sentir mais forte do que você verdadeiramente é. Teu coração tem que se encher de temor, tremor e dizer: Senhor, ai de mim, porque sem o Senhor na minha vida, eu sou pior que o fulano que caiu. Eu não tenho o direito de julgá-lo, de apontar sobre a vida dele, de falar sobre ele, porque estamos sendo ensinados no amor de Cristo. Nós nos levantamos em misericórdia e amor. Você precisa ter isso no teu coração. Eu costumo dizer no Soul que nós estamos entendendo o cristianismo de uma maneira plena quando, ao ver um irmão que está tropeçando, ao invés de cavar a cova dele e empurrar ele e ainda dar uma pá para ajudar a enterrar, nós somos aqueles que impedem, que vem e segura pelo ombro e caminha junto, que não tem prazer em ver o outro cair. Porque, querido, cristianismo ele não é parque de diversão. Eu não sei quem te falou que era fácil ou que era algo que você consegue fazer na força do teu braço. Cristianismo é campo de batalha. É campo de batalha no âmbito espiritual. É campo de batalha dentro da tua mente, do teu coração. É campo de batalha, não é um parque de diversões. Se você está lidando como se fosse um parque de diversões, tem alguma coisa errada. 1 Pedro 5,8 diz para nós: estejam alertas e vigiem. Já sabe, o diabo ele fica como um leão a nos rodear. Acontece que é um leão invisível, né, querido? Você não vê ele. Eu já acho difícil me defender de um leão se eu pudesse vê-lo. Imagina sem vê-lo. Sem saber por onde ele pode me atacar. Eu de você teria mais temor, estaria mais alerta, estaria vigiando mais, estaria orando mais. Para depois não dizer: é que o impulso foi forte demais. Não, essa desculpa não cola mais, querido. A Escritura está nos ensinando. Não é pecado ser tentado, mas nós também aprendemos que somos mais vulneráveis quando estamos fracos e pensamos que estamos fortes. Dentro dessas duas verdades eu venho com uma terceira para você. Deus é a saída. Ele sempre nos dá uma saída para essas tentações. E assim como o bispo compartilha às vezes o testemunho dele de ter, nesse verso de 1 Coríntios 10:13, ter encontrado na adolescência um escape. Eu acho lindo porque é assim para todos nós. Hoje, pega esse versículo depois, escreve, tira foto, guarda. Porque Deus sempre nos dá uma saída diante das tentações. O texto diz: não sobreveio a vocês, ou seja, não vai vir para você uma tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, todo mundo já passou por isso. Você não é o diferentão. O que você está enfrentando, outras pessoas também enfrentam. Tá tudo bem? E Deus, Ele é fiel. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que possa suportar. Então, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Quem vai providenciar o escape? Ele, o próprio Deus. Karen, e se Ele não proporcionar? Eu acabei de ler, o texto diz: Ele é fiel. Quando te vier dúvida: ai, mas será que o Senhor vai me ajudar agora? Está aqui, está bem na minha frente essa proposta. E agora? E se o impulso for mais forte, você vai se lembrar: Deus é fiel. E Ele não vai deixar que uma tentação venha sobre mim mais forte do que eu possa suportar. Muitas vezes o que acontece é: não estamos fortalecidos na fé. Estamos sendo guiados por aquilo que achamos, por aquilo que vemos com os nossos olhos. Não estamos fortalecendo o espírito. E então achamos que não temos força o suficiente para lutar contra as tentações. Mas isso não tem a ver com a fidelidade de Deus. Não, Ele não está te tentando. Não, Ele não está te colocando num teste que você não possa suportar. Não, não é assim. O nosso Deus, Ele sempre nos dá uma saída para a tentação. E como eu falei até no início, guarde no teu coração que toda a tua luta contra essas tentações é sobre amor.
Eu lembro que no auge da minha adolescência, o texto de Efésios 4:30 ficava quase que tatuado na minha testa, no meu coração. Era a imagem de descanso do meu celular. Eu escrevia em post-its e eu gostava de colocar no meu quarto, enfim. Efésios 4:30 diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. E por quantas vezes, estava ali em intimidade com Deus, eu tinha acabado de sair de um momento com Deus, eu estava orando, eu estava cantando no carro, enfim, na minha vida. Adolescente não tem tantos compromissos. Eu gostava de ficar às vezes à tarde na minha casa, mesmo num apartamento, sempre tinha torre de oração. Às vezes eu dormia lá na torre de oração. Porque eu ia para lá e aí daqui a pouco eu cansava de orar, mas eu dormia, mas eu estava lá. Mas é impressionante, querido, independente do momento que você está aqui, Jesus, 40 dias cheio do Espírito Santo, em jejum, o que acontece? Vem o diabo. E quantas vezes vinha o inimigo com pensamentos, soprava coisas no meu ouvido. E aí o que me segurava, querido, não era medo do meu pai descobrir, não era medo de acontecer alguma coisa, não era medo de morrer por causa do pecado. O que segurava o meu coração firme era Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo com o qual você foi selado. Era aquilo que movia o meu coração. Eu lembro nisso de uma dessas experiências, onde eu chorava diante de Deus, porque eu falava: Deus, mas eu queria tanto. E eu chorava, era a expressão mais sincera do meu coração. E é isso que você deve fazer. Não é fingir que isso não está mexendo com você. É ser sincero na presença e dizer: Deus está mexendo muito comigo isso. Porque eu queria muito, mas o Senhor está dizendo que não é a hora, que eu devo rejeitar isso. Está me doendo na carne, mas eu não quero entristecer o Teu Espírito Santo, porque Ele habita em mim. E eu tenho intimidade com Ele. E eu quero amar o Senhor mais do que eu amo a mim mesmo. Essa é a verdadeira luta para não cair em tentações. O Senhor sempre nos dá uma saída. Ele é fiel. Então, para finalizar contigo nessa noite, eu quero falar para você como vencer a tentação. Em primeiro lugar, feche a porta. Você sabe que você está deixando a porta aberta. Cada um de nós aqui, e aqui até vejo algumas crianças, mas a maioria de nós, adultos ou adolescentes no máximo, mas você já tem consciência o bastante para saber quais são as tuas tentações e as suas fraquezas. Não é ontem que você está nesse mundo e você sabe. O que às vezes é dificuldade para um, não é dificuldade para o outro. Você sabe qual é a porta que você precisa fechar. O que geralmente acontece? Você deixa aberta, porque você às vezes quer que isso volte. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer esse compromisso com Deus, de não voltar atrás. Já ouviu falar sobre aquela expressão de queimar os barcos? Não ter mais para onde voltar? Muitos de nós temos dificuldades de queimar os barcos. A gente quer ter para onde voltar. A gente fala: Deus, eu estou entregando aqui, perdoa o meu pecado, porque eu fiz isso. Mas você sabe exatamente onde encontrar o teu pecado de novo. Você não queimou os barcos, você não fechou a porta. E todas as portas que você deixa abertas são facilidades para que eles retornem à tua vida. Você vai se lembrar da história de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo no Egito, e que por alguns anos trabalhou na casa de Potifar. E você se lembra da experiência onde a mulher de Potifar começa a cercar José, e por várias vezes se insinuava para cima dele. Então você conhece a história. Até que chega um dia onde, mesmo antes ele tendo rejeitado, eu não vou ler o texto para ganhar tempo, mas está em Gênesis 39, de 6 a 12. Porque o texto fala que ele evitava ficar perto dela, porque ele percebeu qual era o jogo. Até que chega um momento onde ela tinha dispensado todos os empregados da casa, eles estavam sozinhos na casa. Ela já tinha armado tudo aquilo para acontecer. E ela vai e implora para ele, para que se deite com ela. E ele, tentando fugir dela, ela agarra o manto dele, e ele deixa o manto para trás, e ele sai da casa. Não é que ele fecha a porta na cara dela, ele sai da casa, ele foge. Mesmo sabendo que aquela mulher estava acima dele, era a esposa do patrão dele, poderia armar para ele, e é o que acontece. Ela mente para o marido, dizendo que ele tentou atacá-la, e que até mesmo tinha o manto dele nas mãos para provar. Então ele é preso injustamente por muitos anos. Mas para ele mais importava não desagradar o coração de Deus do que a própria honra. Em talvez ser preso, em talvez levantarem uma história sobre ele. Querida, é sobre o que mais importa para você. Sabe o que é, Karen? É que se eu não aceitar essa proposta no meu trabalho de ter que mentir, eu vou ser mandado embora. É sobre qual porta importa mais para você.
sobre as decisões do teu coração, sobre a essência que você carrega. Qual é o maior amor da tua alma? É você mesmo, é a tua reputação, é a aprovação das pessoas, ou é Jesus Cristo de Nazaré? Feche as portas. Porque geralmente, querido, quando nós caímos novamente, é sobre algo que nós já caímos antes. E deixamos aquela porta aberta de propósito. Então, pare de deixar abertas as portas que você já sabe por onde entram as tuas tentações. É sobre a mentira, feche a porta. É sobre rodas de escarnecedores. Toda vez que você vai lá naquele salão, você já sabe. E vão te trazer a história da fulana, da ciclana. E vão falar, ai, o que você achou disso? O que você achou daquilo? Querida, sei lá, troca de salão. Ou seja, a boca de Deus. A hora que vier falar, ai, porque você... Olha, eu preferia que nós não falássemos sobre isso. Olha, eu preferia que nós falássemos sobre outra coisa. Ah, mas eu vou ser a chata. É sobre o que você se importa mais. Se é a tua reputação, ou sobre aquilo que você está construindo com o Senhor. Porque aí depois você vai dizer, eu não escuto Deus, Deus não fala comigo, eu me sinto desconectado da presença. Mas é porque você escolhe deliberadamente todos os dias viver os mesmos pecados, sem tentar fechar as portas. Você tem que ao menos tentar lutar, querido. Provérbios 4, de 14 a 15 diz, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Está dizendo, olha, eu tô caminhando aqui, e a galera aqui não para de falar palavrão, não para de trazer piadas imorais. Então se levante, vai tomar um cafezinho para outro lado. O texto está dizendo, não passa por esse caminho, não ande com eles, não faça isso. Salmos já diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Mas, querido, você vai ter que começar a tomar decisões e fechar portas. Isso não é sobre excluir pessoas e nem cobrar delas, às vezes, posturas que não é para você cobrar. Eu já disse, pessoas que não foram vivificadas no Espírito querem satisfazer as vontades da carne. Isso é sobre você. Não é sobre você chegar a querer dar lição de moral para ninguém. É você, dentro de você, tomar decisões, posturas e mudar de vida. O teu testemunho fala. Muitas vezes você vai poder influenciar ambientes por causa da tua postura. Quantas vezes? Querido, eu sempre fui filha de pastor. Nasci, meu pai já era pastor. Ou coisa, eu tinha 1 ano de idade, meu pai já era pastor. Em todas as escolas que eu passei, tinha uma coisa que todo mundo sabia, que eu era filha de pastor. Ai, Karen, mas você nunca colou na escola? Não. E vou confessar, não é porque eu não queria, não. Porque às vezes dava uma... e se eu colar? Querido, não, é porque todo mundo sabia que eu era filha de pastor. Os meus amigos ficavam olhando pra mim. Ó, Karen, tô de olho, hein? Karen, já falou palavrão na escola? Não, porque todo mundo sabia que eu era filha de pastor. Tinha alguns amigos, inclusive, que faziam brincadeira, dizendo pro professor... Professora, Karen falou palavrão, você não sabe o meu desespero, irmão. Por saber, não falei, não sei o quê. Testemunhas, as pessoas sabiam sobre aquilo que eu carregava. Então, muitas vezes, quando eu chegava e alguém estava falando alguma coisa, a menina aí, ela é crente, ela não fala dessas coisas. E aí, Karen, como tá as coisas lá na igreja? No começo podem não julgar, podem não entender, podem julgar, podem fazer piadas sobre você. Daqui a pouco o ambiente vai mudando quando você está lá. Porque você decidiu fechar portas e não fazer concessões por causa da sua reputação. E o segundo convite que eu tenho para você, a respeito de vencer as tentações, além de fechar a porta, é responder à tentação com a palavra de Deus. Em Salmo 119, 11 diz, eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu guardei no meu coração, não as minhas convicções, não uma certeza de que eu sou forte, de que eu consigo. Não, eu guardei no meu coração a tua palavra. Para quê? Para então eu não pecar contra ti. E você vê na experiência de Jesus, ao ser tentado pelo inimigo, quantas vezes o inimigo vem com uma proposta e ele fala, o quê? Está escrito. Está escrito onde, irmão? Na Bíblia, na palavra. Jesus se pautava no momento de fraqueza, no momento onde ele estava com fome, e o diabo estava literalmente oferecendo para ele oferecer e transformar as pedras em pães. Imagina se ele não queria comer depois de 40 dias. Você está reclamando de fazer um jejum de 1 semana de doce? Imagina ficar 40 dias sem água, sem comida, e o diabo vir exatamente oferecendo aquilo que ele mais precisava. E a maneira como Jesus rejeita a tentação, que vai no âmago daquilo que ele precisava naquele momento, está escrito. Porque ele guardava dentro dele a palavra de Deus.
E querido, não é só conhecer por conhecer. Não é só ter aí no seu celular o aplicativo da Bíblia de vez em quando você passar o olho. Não é só às vezes você perguntar para o ChatGPT, versículos sobre permanecer diante das tentações. Não, querido, é sobre você conhecer a palavra e deixar com que ela entre dentro de você para que gere transformação, para que você busque praticá-la. Porque até o diabo, em determinado momento, diz assim para Jesus: escuta, por que você não manda os anjos virem te pegar quando você pular desse precipício? Porque está escrito. Porque, querido, até o inimigo conhece a Bíblia. Até ele sabe muitas vezes confundir a tua mente, fazer você achar uma coisa e não a outra. Se não foi você, diligentemente, tendo intimidade com Deus, se dedicando, se aprofundando em conhecê-lo, querido, até o diabo sabe a palavra do início ao fim. Então não foi mais forte que você. É que você estava despreparado para essa batalha. Querido, a batalha da vida cristã, de santificação, de consagração, o inimigo não brinca e ele vem com todas as armas possíveis, tanque de guerra, e ele te joga todo tipo de arma e arco e flecha e tudo ao mesmo tempo, coisas modernas, coisas antigas. Ele joga tudo para cima de você ao mesmo tempo, e você caminha na tua vida como se não estivesse acontecendo uma guerra. Você anda no teu serviço, você caminha dentro da tua casa, você cria os teus filhos e você não age como se estivesse no meio de uma guerra. É o que eu disse, isso não é um parque de diversões. Essa batalha é de verdade, é bem de verdade. E a arma que o Senhor te proporciona, além de uma armadura bem ajustada ao seu corpo, uma vida de oração e jejum, é a Bíblia, essa é a espada. É com ela que você fere o inimigo. Mas há quanto tempo você não segura a tua espada? Você sabe que tipo que ela é? Você sabe qual o melhor jeito de usá-la? Ou não? Porque eu não entendo nada, querido, de arma, de nada. Mas eu sei que quem precisa usar, precisa conhecer do que está fazendo. Porque, querido, é um detalhezinho na hora da guerra que pode te impedir de vencer. Você ao menos conhece a tua arma? A palavra de Deus é uma das maneiras de você vencer a tentação. Você precisa viver a palavra. Você precisa internalizar a palavra. Memorize a palavra. Mas a minha memória, querido, não estou falando para você decorar o Salmo 119, não. Estou dizendo para você decorar palavras-chave. Quantas vezes em oração, em batalha, eu já nem sei mais o que orar, a minha cabeça não está funcionando mais, a minha carne parece que está lutando contra mim. O que eu faço? Eu falo da palavra. Deus, eu já nem sei mais o que dizer, mas a sua palavra fala. E então eu venço em oração na palavra. Você precisa vivê-la, internalizá-la, meditar nela. E quando o diabo te atacar, você vai responder com a palavra de Deus. Feche as portas e medite na palavra de Deus. Feche as portas e medite na palavra de Deus. Essa é a tua parte. Karen, e mesmo quando eu fizer isso e acabar caindo, do jeito que você falou, eu já estou me sentindo o pior crente desta igreja. Deixa eu dizer, você não é. Estamos todos juntos, sentados na mesma cadeira, na mesma sala de aula, recebendo os mesmos testes, tentando passar pelas mesmas provas. E a boa notícia que eu tenho para você hoje é que quando o Senhor vem de encontro ao nosso coração e com sinceridade nós a Ele confessamos os nossos pecados, você já sabe que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar da nossa injustiça. Ele é aquele que vem não para nos condenar, mas nos trazer redenção. Você se lembra da mulher adúltera, que ao ser trazida aos pés de Jesus, toda a comunidade já segurando suas pedras, Jesus, o único que poderia dizer e pegar e apedrejá-la, na verdade a postura dele é de dizer: atira então quem nunca fez. Faça então quem nunca pecou. E então ele diz: filha, eu também não te condeno. Mas o que ele diz em seguida? Vai e não peques mais. A palavra de Jesus para você hoje, filho, filha, que bom que te trouxeram até mim. Eu não estou aqui para condenar você, mas para te chamar para viver uma vida muito melhor do que sobre esse jugo, sobre esse peso de constantemente se sentir inadequado, errado, indigno, culpado. O Senhor te convida e diz: filho, eu não te condeno, mas eu te purifico hoje e digo: vai, não peques mais.
E Ele fala para que você não peques mais, garantindo que é Ele quem te dá essa força para permanecer firme. Dizendo, não, você não precisa viver fadado às palavras que declararam sobre você. Dizendo, tua família toda é adúltera, você também vai ser. Olha, toda a sua família é alcoólatra. Não, imagina, isso é coisa de família, a gente nunca vai... É isso mesmo, é isso aqui. Você não está fadado a viver de palavras que foram declaradas sobre você ou sobre a tua história antiga. Por quê? Por causa da cruz. Você não é escravo de si mesmo, mas você tem liberdade por causa da cruz de escolher a Cristo hoje, o caminho de Cristo hoje para você. Vai, eu não te condeno. Mas para isso precisa de arrependimento verdadeiro. A palavra fala em Salmo 51, verso 17, que os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Não é sobre você hoje levantar e falar, isso palavra, que palavra boa, pastor, é isso mesmo, as pessoas precisam ser mais santificadas. Não, é hoje você olhar para dentro de você e falar, qual foi a última vez que eu verdadeiramente me arrependi? Dos meus pensamentos, das minhas intenções. Quando foi a última vez que, sem me importar sobre o horário, sem me importar sobre as pessoas que estão ao meu redor, sem me importar se faz tempo que eu estou na igreja ou não, eu simplesmente me ajoelhar e chorar e falar, Senhor, eu me arrependo pelas minhas intenções, pelo meu coração, pelos meus pensamentos. As ações que às vezes eu não verbalizo, ninguém sabe sobre isso, mas eu sei e o Senhor sabe. E eu preciso me arrepender hoje, para que o Senhor me purifique, me santifique e eu possa viver uma vida de intimidade com o Senhor. Porque, querido, pecado que não é trazido à luz, que não é tratado, pare de achar que você vai resolver sozinho. Eu quero te convidar a se colocar em pé hoje no seu lugar. E como se só tivesse você hoje no salão, você interagisse com o Espírito Santo. Como eu disse a você, o Senhor resiste àquele que é soberbo, àquele que se levanta em altivez e fala, eu não preciso me arrepender, eu estou 100% com Deus. Querido, mas aqueles que com o coração quebrantado e contrito, humilde, se arrependem diante do Senhor, a esses o Senhor mostra misericórdia, a esses o Senhor ordena um fortalecimento, a esses o Senhor te ajuda nos teus pensamentos, aquilo que antes te fazia acreditar que você nunca ia conseguir se ver livre disso. O Senhor é aquele que te lembra que sim, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, que sim, há uma nova história a ser escrita para você. E em nome de Jesus nós queremos aqui como família orar e declarar vitória sobre a tua vida. Isso é ser família, é fortalecermos uns aos outros, sem julgamento, sem olhar torto, mas nos amarmos e nos auxiliarmos a alcançar o alvo que é Cristo. Então nós queremos agora cantando, eu vou te dar a liberdade para que você venha à frente um pouco. Se você precisar se derramar na presença de Deus, se arrepender e a Ele orar, ou entregar de repente a sua vida a Jesus, é o melhor convite que eu posso fazer para você. Em nome de Jesus, você está em casa e eu estendo hoje esse convite para você. Que esse seja um desejo verdadeiro do teu coração, de exalar a essência de Cristo por onde você andar. Que essa seja a sua maior vontade, o seu maior anseio.
de agradar o coração de Deus. Espírito Santo de Deus, eu hoje, junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui, nós pedimos o Teu auxílio, Pai, porque nós queremos amar o Senhor mais do que todos os outros amores das nossas vidas, mais do que os amores da nossa carne, mais do que aquilo que nos desvia dos propósitos de Deus. Nos ajude, Senhor, a dizer não para as tentações, para os pecados, a aceitar, Jesus, que não é mais forte que nós, mas nós precisamos é do Teu fortalecimento. Nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, pois não queremos entristecer o Senhor que habita em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Senhor que nós queremos agradar e não as nossas próprias vontades. Eu oro para que em nome de Jesus não seja só mais uma oração de praxe de domingo, como eles fazem às vezes de domingo a domingo, porque precisam estar aqui, mas que eles recebam da parte de Deus o encorajamento e o fortalecimento, para que todos os dias dessa semana e dos dias que virão, você seja lembrado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, a permanecer firme diante das tentações. Que não sejam decisões agora tomadas na emoção, de entregar e se arrepender, mas eu declaro em nome de Jesus, fechando as portas. Eu oro e declaro sobre a tua vida agora uma ousadia e uma coragem para fechar portas que você não tem fechado há anos, e ter pecados amarrados há anos, porque não tem tido o compromisso, a força da parte de Deus para fechar essas portas. E nós declaramos que da parte de Deus você tem tudo, mas agora te falta o passo humano e o reconhecimento. E eu oro para que você seja fortalecido agora, e em coragem, em ousadia, feche portas que já deveriam ter sido fechadas. Seja fortalecido pelo poder do corpo de Cristo aqui. Enquanto irmãos, nós oramos, damos as mãos para você, oramos por você, para que você seja fortalecido e feche essas portas, para que em nome de Jesus você venha vencer tentações que há anos você tem tentado lutar. Você que está cansado, lutando as mesmas guerras, que você seja fortalecido pelo Senhor, renovado por Ele, e não desista de permanecer firme até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que não carregue mais um peso de culpa sobre você, mas como Jesus ao olhar para aquela mulher, que você receba agora da parte de Deus um olhar de compaixão e uma nova chance, para que você possa ter uma vida ao lado de Jesus, agradando o Espírito Santo de Deus. E nós assim declaramos sobre você, em nome de Jesus, esses fortalecimentos, o fruto do Espírito Santo frutificando sobre a tua vida, por onde quer que você vá, e o doce exalar da essência e da presença de Deus. A você, querido, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu preciso dizer que a única maneira de vencer é entregando a sua vida a Jesus. É somente na força dele que nós vencemos. E nós queremos orar por você, fazer um convite. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca decidiu de forma permanente caminhar ao lado dele, talvez por esse medo de fechar as portas, ao dizer às vezes, se eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, será que eu vou ter que mudar muito a minha vida? Será que eu vou ter que abrir mão de tantas coisas na minha vida? Querido, eu digo a você, não tenha medo, porque Jesus é bom. Não há nada que Ele te ofereça que não seja muito melhor do que aquilo que você já está vivendo. E eu preciso fazer esse convite para você. Se você deseja hoje aceitar Jesus em sua vida e contar com a ajuda do Espírito Santo nessa batalha, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, porque nós queremos orar por você. Se você às vezes estava distante, amém, querido, Deus abençoe. Se você estava distante da presença de Deus e hoje decidiu voltar, hoje decidiu fechar as portas, nós queremos orar por você, queremos te dar um abraço, nós queremos presentear você. Eu não vou pedir para você se expor se você não tiver o desejo, às vezes, de vir à frente, mas nós queremos presentear você, queremos selar esse momento, orar com você. Então, ao finalizar desse culto, eu te convido aqui na minha lateral direita. Você sabe que tem uma portinha ali. A nossa equipe está ali, os nossos pastores estão ali. Nós queremos acolher você, orar por você, te presentear com um devocional, para que esse dia fique bem marcado na sua vida, como o dia em que você decidiu não caminhar mais sozinho e aceitar a ajuda do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então eu assim
Abençoo vocês, libero vocês na graça de Jesus, que o amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações e o fortalecimento do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E que você seja liberado para a sua semana agora, fortalecido pelo Espírito Santo, dizendo não às tentações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, queridos. Meu Deus, que palavra foi essa? Glória a Deus pela sua vida, obrigado pela sua presença até aqui, que o Senhor te abençoe mesmo. Nós desejamos a você um domingo aí, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, de onde quer que você esteja. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade online, eu deixo o meu convite. Nós vamos estar disponibilizando aqui um link, nosso chat, para você fazer parte desse grupo, para você ficar por dentro de tudo que acontece. Você que é de fora, nós temos as nossas células online e você é nosso convidado especial para fazer parte, sabe? Durante a semana nós temos as células e tem sido incrível, você é nosso convidado especial. Queridos, nós temos aqui o time profético, liberou algumas palavras e nós queremos liberar aqui sobre a sua vida. Nós tivemos uma impressão aqui de uma mulher que tem buscado por constância na sua vida com Deus. Sinta um fortalecimento espiritual sobre a sua vida e um alinhamento de prioridades sendo estabelecido do Senhor. Nós declaramos isso sobre a sua vida. Você, mulher, o time profético teve essa impressão para um homem aqui que tem enfrentado desafios na sua carreira profissional por conta de decisões de sócio. Então nós sentimos um novo recomeço sobre a sua empresa. Nós queremos orar pela sua vida também. Para você que está aqui até agora, eu quero orar, profetizar sobre a sua vida, profetizar que você tenha uma semana extraordinária. Se você está passando por algum momento de saúde, problema de enfermidade, nós queremos orar também. Nós cremos no Senhor, que Ele é um Deus que cura, um Deus que sara as nossas feridas, Senhor, queridos, e eu creio que há algo do céu sendo liberado sobre a sua vida hoje. Que essa palavra ela possa permanecer no teu coração, que essa palavra ela possa reverberar sobre a sua vida, sobre toda a sua semana. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se essa palavra fez sentido para você, coloque a mão no seu coração, tome posse dela. Sabe, uma das coisas que nós temos aprendido aqui na nossa casa é, quando você ouve uma palavra, quando você ouviu algo que a pastora liberou lá de cima, você toma posse dessa palavra, você aplica a fé nela. Queridos, algo do céu, algo extraordinário do Senhor acontece. Então nós cremos que há algo do Senhor sendo liberado hoje. Então se essa palavra fez sentido para você, tome posse dela hoje, coloque a mão sobre o seu coração. Nós queremos selar esse momento orando, declarando sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, eu oro para que as impressões que o nosso time profético teve e liberou aqui, que essas palavras venham de encontro aos teus filhos, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo recomeço. Em nome de Jesus, nós oramos para que aqueles que estão, Senhor, nesse momento, passando por um momento de enfermidades, eles possam ser completamente curados. Nós declaramos sobre a vida deles a cura, um toque do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Sejam completamente restaurados, em nome de Jesus. Nós oramos com fé, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por essa celebração especial de 90 anos. E até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela sua presença. Já sabe, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, já se inscreve, você vai ficar por dentro de tudo, todas as mensagens, tudo que a gente sobe no nosso canal, você vai ser notificado aí, você vai ser alertado aí para poder estar assistindo novamente. Essa semana, essa mensagem novamente vai estar no nosso canal. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade online, deixo aqui o meu convite especial.